Como foi no médico? A situação tá cada vez pior. Eles não sabem mais o que fazer. Eu tô perdida. Ele é meu bebê chorão. O que a gente vai fazer? Pesado. Nossa, mas esse chorão só dá trabalho. Alô, chorão? Beleza, eu vou tentar me distrair aqui. Vou deixar. Beijo, tchau. E aí, mano, como é que você foi na prova de imuno? Nossa, rodei. Ai, nem me fale, pra mim micro foi pior. Só nabo. Space occupying tumors. He's 16, so he should have an absolutely pristine brain. Smallest thing is abnormal. Meningeal enhancement. Credo, tira disso. Enhancement. Daqui, vai. Toda hora a mesma coisa. Meningitis. Excellent. Did you see what he did there? Took a small clue that there's a neurological problem and wasn't afraid to run with it. There's no evidence of meningitis. Doutor. Exame de você. Acabou de chegar um paciente transferido e ele tem um diagnóstico indecifrável. Garoto, 20 anos, Mato Grosso do Sul. Foi transferido com a gente com os seguintes sintomas: febre, conjuntivite, artralgia, dor, hipotonia muscular e a função motora afetada. Dengue pode estar relacionado com o lugar que ele mora. Há chances, o verão está chegando e o número de casos de dengue já estão aumentando. É uma possibilidade, mas a presença de conjuntivite está com mais cara de zika. Que encantador! Vocês acordaram inspirados hoje, hein? As ideias são boas, mas o paciente apresenta significante perda de reflexos e relativa prestesia. O Zika geralmente não trabalha assim não, viu? Vocês leram aquele artigo que fala sobre a possível relação entre o Zika vírus e a síndrome de Guillain-Barré? Não, qual artigo? Bom, eu dei uma olhada, parece que o surto de Zika vírus na Polinésia Francesa foi acompanhado de um considerável aumento da síndrome de Guillain-Barré. Sim, esta síndrome tem sido relacionada com uma infecção prévia pelo vírus Zika. Como uma doença autoimune, o sistema imunológico produz anticorpos contra a própria bainha de mielina, o que faz com que os nervos acometidos não transmitam adequadamente os sinais que vêm do sistema nervoso central. Mas calma, eu não entendi a relação com o vírus. Então, acredita-se que algum fator prévio, seja traumático ou infeccioso, produz uma desregulação imunológica que faz com que o organismo monte uma reação cruzada entre partes do agente causador inicial, bactéria, vírus, etc., e o sistema nervoso. A reação cruzada se refere à habilidade de um sítio de combinação de anticorpo em particular de reagir com mais de um determinante antigênico ou a habilidade de uma população de moléculas de anticorpos de reagir com mais de um antígeno. Elas aparecem porque o antígeno envolvido na reação cruzada compartilha o mesmo epítopo com o antígeno imunizador, ou porque ele tem um epítopo que é estruturalmente semelhante ao epítopo no antígeno imunizante. Boa! Então, para a síndrome de Guillain-Barré, precisamos analisar a presença de anticorpos antigangliosídeos, como a reatividade por GA1, testados por ELISA e aprofundarmos o exame clínico, certo? Sim, e para o Zika vírus, vamos analisar a presença de anticorpos IgG e IgM anti-Zika vírus. Então vamos. Fechou, então. Mais notícias. Os exames deram negativos. E o paciente apresentou indícios de lesões de pele com coloração avermelhada, com algumas feridas na face, lábios e outras regiões do corpo. Lesões na pele? Logo pensamos em lúpus eritematoso sistêmico, mas percebemos que há indícios de infecção. Nós vimos em um artigo... Ah, não. Mas o artigo não. Mas é um artigo que relaciona o lúpus eritematoso sistêmico e o torctenovírus. no Mato Grosso do Sul. O torctenovírus pode ser um fator desencadeante para lúpus. Relataram que vírus com tropismo por linfócitos tem potencial para ativação policlonal de células B e T, inclusive linfócitos autorreativos. Isso. Assim, o vírus levaria à proliferação de células B,
causando aumento da produção de anticorpos e, consequentemente, acumulando complexos imunes circulantes que podem causar dano ao paciente. Ou ainda, poderia estimular a expansão de células T autoreativas, que já estavam presentes no organismo do garoto, mas, devido a seu pequeno número, eram incapazes de causar uma doença autoimune. Faz sentido. Muitos vírus, por meio das suas proteases, alteram o metabolismo das células do hospedeiro. Ao infectar as células, nesse caso, do sistema imunológico, como os macrófagos, as células T, poderia interferir no processamento e apresentação dos antígenos, gerando novos epítopos que desencadeariam a autoimunidade. É bem pensado, meus filhotes. O vírus pode ainda interferir na expressão de moléculas MHC classe 1. Assim, o torquetenovírus estimularia a indução de diversas toxinas que podem desviar as células T regulatórias para a suscetibilidade ao lúpus eritematoso sistêmico. Em alguns casos, foram observadas a presença de uma proteína putativa com potencial apoptótico, com capacidade de induzir a apoptose. Anormalidades na apoptose poderiam levar à perda de linfócitos regulatórios essenciais para o controle da autoimunidade. Ou ainda, a produção excessiva de restos apoptóticos poderiam estimular células P autorreativas via TLR. Além do mimetismo molecular. O mimetismo molecular é caracterizado pela produção de moléculas semelhantes sob o ponto de vista estrutural, antigênico ou funcional por parte de um micro-organismo patogênico, a fim de apresentar determinadas características biomoleculares semelhantes às de seus organismos hospedeiros. O mimetismo molecular entre antígenos do torquetenovírus com autoantígenos poderia estimular linfócitos autorreativos, sinalizando para o desenvolvimento de uma resposta de autoimunidade. Blá, 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 blá. Já entendi que as relações são inúmeras. Agora eu quero saber dos exames. Tá, então vamos analisar a presença de anticorpos antinúcleo, anti-ACM, anti-DNA de dupla hélice, anti-ASSA e anti-ASSB para lúpus eritematoso sistêmico e por meio do teste exato de Fischer, vamos verificar a relação entre torquetenovírus e lúpus. Sim. Bora. Dr. Manso, saíram os resultados dos exames do garoto. Seus anticorpos antinúcleo deram negativos, o mesmo para a infecção pelo torquetenovírus. Olha, dá uma olhada. Bom, não temos mais ideia do que pode ser o diagnóstico do paciente. Ué, vocês já desistiram dos artigos? Além disso, agora o paciente apresenta diarreia, sangue, muco nas fezes, náuseas, dor abdominal e cálculo na vesícula biliar. Além dos outros sintomas que permanecem. Tá, agora é minha vez de dar aula. Vou mandar um artigo para vocês sobre a relação de doenças inflamatórias intestinais e as manifestações extraintestinais. Vocês me encontram aqui na sala com os outros médicos depois que estudarem, certo? Certo. Que lindo, todo mundo reunido, falando mal de mim, né? Não, aqui lemos o artigo e achamos que é um possível diagnóstico. Então, calma aí, apressadinha. Quero saber se vocês estão acompanhando eu. Bom, esse artigo fala da relação entre alguma doença intestinal, como a doença de Crohn ou a retocolite ulcerativa, e o aparecimento de manifestações extraintestinal, como as que o paciente apresenta. As doenças inflamatórias intestinais resultam de uma ativação persistente e inadequada do sistema imune mucoso. É desencadeado provavelmente por alguma infecção viral ou bacteriana, que passaria equivocadamente a atacar elementos normais do trato digestivo, como bactérias, alimentos e células, levando a um estado de inflamação crônica dos intestinos. Sim, e justamente os sintomas principais dessa doença é a diarreia, dores abdominais, febre, sangue e muco nas fezes. E os outros sintomas entram na manifestação extraintestinal dessas doenças, que acometem mais da metade dos portadores. Elas podem se manifestar de diversas formas, as mais comuns são as que o garoto apresenta. Sim, coleritíase, artralgia, lesões na pele, conjuntivite. Muito bem, vocês andaram estudando, hein? Bom, agora de vocês, quero que vocês examinem a carência de ferro por causa do sangramento. Carência de albumina também, por causa da ferida no intestino. E excessiva produção de muco também. Além da proteína C reativa e da ativação local das citocinas, por causa da desregulação do sistema imune. Certinho? Bem certo. Dr. Manso, chegaram os resultados dos exames. Nossa, que felicidade. Me fala logo aí, antes que eu me desintegre de tanto esperar. O resultado do exame foi... Nossa, aquele trabalho de micro. Nem me fala. Preciso tirar 10. Ainda bem que tem um trabalho que vale um ponto. Nossa, ainda bem que o trabalho vale um ponto, né? Nossa, juro, eu tava ferrada se não tivesse. Agora a gente precisa tirar um. Precisa caprichar no Com trabalho, certeza. né? E aí, Dorminhoco? Nossa, tive um sonho muito nice.